Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o projeto Voz Espiritualista, hoje dia 4 de abril de 2022 e o nosso tema hoje é mediunidade no mundo. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando. Lembrando que agora as reflexões são multiplataformas. Você pode recebê-las lá no nosso grupo no Telegram, pelos nossos grupos de WhatsApp, lá no site vozespiritualista.com, lá no Instagram, @vozespiritualista, no meu perfil pessoal no Facebook e agora uma novidade, no TikTok. Pois é, será que tem espaço lá no TikTok para o Voz Espiritualista? Essa reflexão será o meu primeiro teste. E se você usa o aplicativo e quiser me acompanhar por lá, procura @Voz Espiritualista. Tranquilo? Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante que nos leva a pensar sobre as infinitas formas de organização da espiritualidade, que é a mediunidade no mundo. Nós sabemos que a mediunidade é um atributo humano, e se é humano, portanto, não é de um único povo, de uma única religião, de um único movimento. Então existem médiuns no Brasil, médiuns nos Estados Unidos, médiuns na Europa, na África, na Austrália, na Ásia, em toda parte do mundo. Mas como essa mediunidade é lidada nessas localidades? Essa é uma pergunta interessante. Bom, aqui no Brasil, nós podemos dizer que se destacam duas grandes escolas de mediunidade, o Espiritismo e a Umbanda. Isso aqui é muito forte, muito estruturado, de tal forma que mesmo quem não siga essas religiões, ao longo da sua vida, em algum momento vai ouvir falar de mediunidade, mentor, de atendimento, passe, conversa com guia, desobsessão. Isso é muito característico da nossa cultura, o que faz com que o Brasil seja um país diferenciado nesse sentido. Mas mesmo aqui, a gente também vê vários outros usos da mediunidade. E eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos. Eu trabalhei com uma moça que vinha de uma família evangélica. E um dia ela me contou um fato que assim que eu ouvi, pensei, esse cara é um bom médium. E esse fato aconteceu numa igreja evangélica. Ela estava desempregada, a mãe a convenceu a frequentar o culto. No meio do culto, o pastor virou para ela e disse, irmã, o Espírito Santo tem um recado para você, você quer ouvir? E ela disse, quero. Então ele falou, olha, isso era uma sexta. Na segunda-feira, antes das 5 horas da tarde, você vai estar empregada. Ela ouviu aquilo e pensou, putz, que bobagem, já estava meses sem trabalhar. Quando foi na segunda-feira, 4h50, a empresa que eu trabalhava ligou para ela dizendo, a vaga é sua. A partir de amanhã você já começa com a gente. Foi um choque para ela e a partir disso ela passou a acreditar no dom do Espírito Santo, como se chama dentro de uma igreja evangélica. Eu chamo mediunidade. E dentro da igreja católica, será possível? Sim. Existe um médium chamado Pedro Siqueira. Se você for lá no YouTube e digitar Pedro Siqueira, você vai ver entrevistas fantásticas. Ele é um médium vidente. Ele narra visões espetaculares dentro da igreja. Porém, ele não faz uma interpretação espírita daquilo que ele vê. E não são só santos, não. Tem narrativa deles, por exemplo, contando do que ele chama das almas do purgatório. Pessoas, entes queridos, que desencarnaram e que apareciam para ele. Então, é um bom exemplo de como a mediunidade pode ser trabalhada, ainda que seja no Brasil, com essa forte cultura mediúnica, mas dentro de uma outra sistemática, que é a da igreja católica, que apesar do que pode parecer a princípio, sempre teve uma tradição muito forte de médiuns. Porém, eles não entendem como sendo mediunidade, e sendo como revelações, experiências místicas. E se você for pesquisar sobre isso, você vai ver que teve várias pessoas importantes dentro da igreja que passaram por essas chamadas experiências místicas, seja vendo espíritos, até mesmo psicografando. Pesquisa que você vai encontrar, tem muita coisa.
E talvez um fato ligado aí ao cristianismo mais interessante que eu possa trazer aqui para vocês se deu com o famoso Padre Médium. O Padre Miguel, que é o que me parece já desencarnou. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também lá no vozespiritualista.com vários links de tudo isso que eu estou citando para você ter um referencial. Esse padre, ele era um padre que não apenas era médium, ele incorporava dentro da igreja. Ele incorporava o Frei Fabiano de Cristo e dava consulta para as pessoas. Ele foi entrevistado. A gente tem filmagem dele fazendo isso. Então, se você ficou curioso, já sabe. Olha na descrição do vídeo. E isso eu estou falando só que a nível de Brasil. Se você já assistiu qualquer desses documentários sobre sobrenatural, paranormal, você já deve ter visto como os médiuns americanos e europeus trabalham, ali com intuição, fazendo as leituras, como eles chamam, recebendo informações e tentando traduzir aquilo, para as pessoas. Isso é muito comum na cultura americana e também europeia. Aliás, recentemente, minha esposa estava acompanhando um programa na Netflix, se eu não me engano, chama Afterlife, que mostra ali o cotidiano do médium Tyler Henry, se eu não me engano. É claro que a gente nunca sabe, A gente está assistindo pela televisão, vai saber se aquilo é de verdade. Mas, em teoria é possível. E se de fato for verdade, é um rapaz com uma mediunidade incrível. E não tem nem ideia do que seja espiritismo, não conhece nada da cultura espiritual que existe aqui no Brasil e consegue fazer um trabalho muito bom através ali, principalmente da sua intuição. Então já fica a dica, se você não está procurando algo na Netflix aí, não sabe o que assistir, digita lá que você vai encontrar o documentário sobre ele. Mas, e pensando mais na outra parte do mundo, será que tem? Tem. Eu me lembro de uma narrativa do Marcelo Del Débio, que é provavelmente um dos maiores ocultistas brasileiros, de uma temporada em que ele passou na Inglaterra numa família de druidas, que o convidou para participar do ritual, e ele foi até os bosques onde os druidas se reuniam, e ele viu as pessoas incorporando. Quando ele conheceu a Umbanda, ele falou, gente, é muito semelhante, só que tem outros nomes, outros aspectos, mas a essência do fenômeno é quase igual. Aliás, recentemente eu recebi um vídeo de uma pessoa, eu não vou citar o nome dela aqui porque eu não sei se ela gostaria, mas é um vídeo que mostra um ritual hindu sendo realizado em Trinidad e Tobago, que fica ali no Caribe. E eu falei, gente, aquilo é muito parecido com a Umbanda. Eu vou deixar o vídeo aqui também para vocês assistirem. Não tem nada a ver com a Umbanda. Vocês vão ver que é totalmente ligado ao hinduísmo. Mas se vocês observarem, é muito semelhante. As pessoas incorporam, dão passe, dão consulta. Eu fiquei muito impressionado. E para finalizar essa reflexão, acabei de assistir, antes de vir gravá-la, um vídeo mostrando um exorcismo acontecendo na Índia. Então, culturas diferentes, tradições diferentes, interpretações diferentes, mesmo fenômeno. Então a gente encontra mediunidade sendo trabalhada em todo o mundo, de acordo com as culturas dos locais em que elas surgiram, e mais recentemente com a exportação da cultura brasileira. Para se ter ideia, existe, por exemplo, terreiro de Umbanda na Nova Zelândia, existe terreiro de Umbanda na Austrália, existe terreiro de Umbanda no Japão. Assim como existem centros espíritas também espalhados por vários países, de brasileiros que migram e levam a sua cultura, levam o seu conhecimento e ajudam essas pessoas a trabalhar com a mediunidade. Porém, para muito além do espiritismo e da Umbanda, a gente encontra a mediunidade sendo exercida praticamente em todos os povos, com diferentes ritualísticas, mas fazendo referência ao mesmo fenômeno. Então, se você ficou curioso, ficou interessado no assunto, não deixe de dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo ou lá no vozespiritualista.com para você ter acesso a esse mundo de conhecimento bastante interessante. Ok? Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.